Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o impacto da Lava Jato sobre a imagem do PSDB. Entrevisto o deputado estadual Vaz de Lima, tucano de intensa atuação na vida pública, onde já foi deputado federal e também presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo. Muito obrigada, deputado, por estar conosco. Deputado, o senhor se surpreendeu com essa notícia que o Jornal da Gazeta acaba de dar? A cassação de Barros Munhoz, um político tão representativo do PSDB em São Paulo? Me surpreendi. Surpreendi porque o fato em si, a meu juízo, não ensejaria esse tipo de ação do TRE. Eu falei com ele hoje, foram algumas publicações em alguns jornais, a meu juízo também nada tão grave, mas o tribunal entendeu, agora ele vai recorrer ao TSE e acredita piamente de que vai ser absolvido. Ele acredita? Acredita. Certo. Eu também acredito. Pelo que ele me narrou, pelo que li, acho que foi excessivo. Bom, vamos agora à questão nacional, a política nacional que nos surpreende também todos os dias e às vezes mais de uma vez por dia. Mas isso repercute internacionalmente. Ontem, no jornal Le Monde francês, um artigo, A Implosão do Sistema Político Brasileiro. E eu li esse artigo, fala que por aqui a terra treme. E numa referência à situação do Brasil, o Le Monde afirma que, com a baixa credibilidade do governo interino de Michel Temer, que praticamente acabou de assumir, e com o agravamento da crise política, cresce a possibilidade de mudança de opinião dos senadores e reversão do impeachment e volta de Dilma Rousseff. Eu quero a sua opinião. Acredita que, de fato, por esses problemas todos que estão acontecendo com Michel Temer, da escolha do ministério, gente denunciada na Lava Jato, aquelas gravações, que possa haver reversão do impeachment e Dilma volte? Eu não acredito nisso. Eu acho que o presidente interino Michel Temer, de fato, fez algumas escolhas muito temerárias, a meu juízo, não é? Talvez tivesse que ter feito uma triagem melhor na escolha dos nomes. Talvez? Ou deveria ter feito? Deveria ter feito. Deveria ter feito. Acho que estou sendo generoso. Muito? Muito generoso. Acho que podem ocorrer ainda outros fatos, mas não acredito que isso vá ser o suficiente para haver uma reversão daquilo que está em andamento no Senado. Até porque os senadores estão analisando isso à luz do que é o conjunto da sociedade e do que representa isso para o futuro do país, especialmente para a economia. O retorno da ex-presidente Dilma, da presidente afastada Dilma, seria muito prejudicial, na minha avaliação, para o futuro da economia e para o futuro do país. Bom, mas o PT voltou para a oposição e o senhor sabe, o PT é craque para fazer oposição, né? Cresceu fazendo oposição, nasceu e cresceu nesse exercício, digamos, e desempenha bem essa função. Michel Temer está tendo algumas circunstâncias adversas. A minha indagação é se Temer não pode, já desde esse início, considerando essa diversidade que ele vem enfrentando, considerando as surpresas da Lava Jato e mesmo decisões de Supremo Tribunal, se ele não pode estar progressivamente sendo fragilizado e, com isso, sendo inviabilizada a governabilidade do governo dele? Eu penso que a única forma de haver uma reversão seria se a Lava Jato ou se houvesse alguma coisa que atingisse o coração do presidente Michel Temer. Se for uma coisa periférica, eu não acredito que haja essa reversão. E o PSDB? O PSDB embarcou nessa canoa. O PSDB pode, por isso, estar também com uma vulnerabilidade, dependendo do sucesso, né, desse governo Michel Temer, ou do insucesso. Por isso que eu usei o termo vulnerabilidade. Vocês se sentem vulneráveis? Estão temerosos? Estamos, claro que estamos. É que nós estamos vendo o país.
a situação em que estava o país com a presidente Dilma, e olha que eu estava em Brasília, fiquei lá nos últimos 4 anos, né, como deputado federal, e participei intensamente para que isso que está ocorrendo agora ocorresse, as pedaladas fiscais especialmente, que nós chamávamos de contabilidade criativa. A presidente Dilma lançou o país no fundo do poço. E o PSDB não poderia se furtar naquele momento e agora para uma nova realidade do país, com os riscos que isso embute, evidentemente. E você não pode dar meio apoio. Ou você apoia com os riscos que isso embute, ou você não apoia. Nós optamos por correr o risco. Bom, além desse risco, o PSDB tem uma situação delicada, porque através da Lava Jato, na alça de mira está Aécio Neves, com denúncias que são graves e que estão sendo investigadas. Vocês temem que esse processo que atinge o presidente nacional do PSDB possa ter um reflexo negativo nas urnas na eleição de outubro? Nesta eleição, não acredito. Nesta eleição, não acredito. Acho que não vai dar tempo de processar nada disso. Tamanha é a crise do país em outros setores. Acho que isso, ao depois, se ficar comprovado algum tipo de coisa, pode redundar em algum prejuízo em 2018 para o próprio Aécio e para o PSDB, que vai ter que, evidentemente, se explicar. E em São Paulo, o quanto o escândalo da merenda, o quanto os altos e baixos no setor da educação e a ocupação das escolas, quanto tudo isso fragiliza o governador Geraldo Alckmin? Bom, vamos lembrar que o governador Geraldo Alckmin está no 4º mandato, tem uma trajetória ilibada, não é? Não há quem não diga isso, mas não há dúvida que fatos como este, seja da merenda, seja a questão das escolas, da reorganização, mexe, evidentemente, com a estrutura, porque isso está dentro da casa das pessoas. Mas eu não acredito que seja isso que vá atrapalhar a eleição em São Paulo. São Paulo sabe que está sendo bem conduzido pelo governador Geraldo Alckmin e vai, na hora certa, saber distinguir o que é uma coisa lateral do que seja uma coisa de fundo. Encerrando, o PSDB está mais calmo em São Paulo? Já se uniu em torno do nome de João Dória, candidato a prefeito? Não se uniu, mas vai se unir. Ainda falta? Acho que consegue fazer a unidade e acho que o João Dória é um candidato extremamente competitivo e, em indo para o 2º turno, vai ganhar a eleição. Muito obrigada, deputado. Uma boa noite. Boa noite. Gamberini.